Queridos irmãos e irmãs, nós começamos hoje, na primeira leitura, a ler o profeta Amós. E o refrão do Salmo responsorial, que nós repetimos, nos ajuda a entender, fazendo-nos este alerta. Entendei isto todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Toda profecia, toda ação dos profetas é um convite a Israel, ao povo de Deus da antiga aliança, para que ele volte a servir o Senhor. Para que ele volte a praticar a aliança que Deus fez com ele. Na quarta estrofe do Salmo, nós rezamos de novo o refrão, dizendo: entendei isto todos vós que esqueceis a Deus, para que eu não arrebate a vossa vida, sem que haja mais ninguém para salvar-vos. Deus, na aliança com o povo, havia prometido ao povo duas coisas: vida e liberdade. Em troca, o povo deveria obedecer os mandamentos, praticar os mandamentos. Por isso o Salmo continua dizendo: quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. Pois a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Ou seja, o que dá louvor a Deus é o reto proceder da pessoa humana. O sacrifício de louvor, aqui no Salmo, propõe ao sacrifício de ação. O sacrifício de expiação do Senhor. Deus está dizendo aqui: o que me agrada não é o vosso culto. O que me agrada é o vosso proceder. O que me dá louvor são as vossas ações cotidianas. O jeito como vocês fazem os negócios. O jeito como vocês cuidam dos excluídos. O jeito como vocês se relacionam em casa, em família e com os outros. É o vosso proceder, o sacrifício de louvor que me agrada. Por isso não esqueçam do Senhor, porque se vocês, ainda que prestem um culto belíssimo, perfeito, cheiroso a incenso, mas se o vosso proceder não for agradável, eu posso, diz Deus, tirar-vos a vida e vocês não terão a quem recorrer. Não haverá outro Salvador. Toda a profecia, e hoje nós começamos a ler o profeta Amós, toda a profecia é uma tentativa de fazer o povo de Israel voltar à fidelidade aos mandamentos, voltar à fidelidade à aliança, mas não uma fidelidade cultual, não uma fidelidade oracional, não uma fidelidade litúrgica. Desta o povo era muito cioso, e nós também hoje tomamos cuidados excessivos com ela. Mas o louvor do proceder, o louvor das ações, o louvor do procedimento, o louvor da honestidade, da caridade, da gentileza, o louvor do reto proceder na nossa vida. No Evangelho, nós encontramos duas vocações que em São Lucas se chamam vocações frustradas. São Mateus não dá bem a entender que elas foram frustradas, mas mostra-nos o seu ponto de partida errado. Primeiro, é um mestre da lei
que aproxima-se de Jesus e diz, com certa arrogância própria dos mestres da lei, eu te seguirei aonde quer que vás. Imaginemos que os mestres da lei nunca andavam sozinhos. Os mestres da lei andavam sempre acompanhados dos seus discípulos. E este mestre da lei, tentado a reconhecer o messianismo de Jesus, tentado a reconhecer que Jesus era o Messias, ele vai com os seus discípulos ao encontro de Jesus, mas não se submete humildemente a Jesus. Pelo contrário, ele quer fazer vantagem, ele quer se aproveitar de Jesus para fazer vantagem diante dos seus discípulos. Por isso ele diz para Jesus, eu vou ser o seu melhor discípulo. Aonde o Senhor for, eu estarei lá. E Jesus diz para ele, você não sabe onde eu vou. Você não sabe o que me espera. Você não sabe que eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você gosta de um certo luxo. Os seus discípulos têm que te servir, têm que te lavar os pés quando vocês chegam em casa. Eu nem casa tenho. Na verdade, Jesus está dizendo a este mestre da lei que ele não imagina que Jesus vai parar na cruz. Porque a cruz é o único lugar onde Jesus reclinou a sua cabeça. As aves têm ninho, as raposas têm tocas, mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Se você quer me seguir, tenha essa disponibilidade de viver na pobreza, de viver sem reconhecimento, mas não venha querer aproveitar-se do segmento para fazer fama diante dos outros. Aqui Jesus está nos alertando, a todos nós vocacionados, e todo cristão batizado é um vocacionado, que nós não podemos usar do segmento de Jesus para o nosso bem, para o nosso prazer, para nos promover em cima do segmento de Jesus. Se nós queremos de fato seguir Jesus, nós temos que imaginar, nós temos que sempre nos alertar, nós temos que estar permanentemente conscientes de que a cruz nos espera. E de que nós só seguiremos a Jesus de verdade quando nós o seguirmos na cruz. Enquanto nós estivermos seguindo pelo mar da Galileia, ainda não será tudo. Enquanto nós estivermos com ele nas festas de Caná, ainda não será tudo. Enquanto nós caminhamos com ele para Jerusalém, ainda não será tudo. Nós seremos verdadeiros quando nós tivermos a coragem de subir com ele na cruz e de só ali reclinar a nossa cabeça. Não podemos. Será frustrada a nossa vocação se nós nos aproximarmos de Jesus, de nos promover, para nos parecer grandes diante dos outros, para nos vangloriarmos da perfeição do nosso segmento de Jesus. Não há perfeição no segmento de Jesus. Ele é o perfeito. Por mais que nós nos aproximemos, essa proximidade se dará no esvaziamento, na entrega da sua kenosis na cruz. Depois um outro discípulo, talvez um discípulo daquele mestre da lei, diz a Jesus: Senhor, eu também quero te seguir, mas eu não posso abrir mão de sepultar meu pai, porque a lei manda que este é um dever
fundamental com os mortos. O filho tem que sepultar o seu pai. E Jesus alerta a este discípulo como alerta a nós. O seu segmento, está acima de qualquer lei, inclusive das leis religiosas, das leis de culto, como aquela que o discípulo cita, a lei do enterro do seu pai. O segmento de Jesus está acima de qualquer lei. Ele se torna a única lei, o único referencial, o supremo referencial da vida de todo aquele que quer segui-lo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, se nós estamos dispostos a seguir Jesus, e essa é a proposta do tempo comum, que nós cresçamos e amadureçamos no seguimento de Jesus, nós precisamos considerar estas três coisas. Jamais esquecer no nosso proceder, nas nossas ações concretas, desta nossa aliança com Deus. Não somos discípulos de Jesus só quando estamos dentro da igreja. Somos discípulos de Jesus, sobretudo, quando estamos nos nossos negócios, quando estamos em nossas famílias, quando estamos no nosso lazer, quando estamos em todos os lugares. E é conceder o perfeito louvor a Deus. Depois, precisamos nos lembrar de que não podemos usar o segmento de Jesus para nossa autopromoção. E por fim, a terceira ideia, o segmento de Jesus é a lei suprema da nossa vida. Todas as outras leis tornam-se relativas, tornam-se pequenas diante do evangelho que abraçamos como aliança de seguimento com Jesus Cristo. Amém.